Fala, prezados, tudo certinho com vocês? A gente está aqui hoje para conversar um pouco mais sobre geografia, nossa terceira aula. Antes da gente começar, eu gostaria que você desse um like, desse um joinha, compartilhasse esse vídeo com os colegas, comentassem, acionasse o sininho aí para receber as notificações. Bom, vamos falar sobre as transformações do espaço ao longo do tempo, né? Então, as transformações dentro do espaço geográfico. Bom, nos dias de hoje é um pouco complicado a gente pensar no espaço sem levar em consideração a tecnologia, né? Então, os avanços tecnológicos que fazem parte, né, de quem está hoje no século 21, né, 2022, que é o caso nosso agora. É um pouco complicado a gente não pensar em e-commerce, não pensar, né, nas compras pela internet, a internet das coisas, ou seja, os softwares que estão ligados diretamente no nosso dia a dia. Bom, mas vamos pensar aqui na seguinte linha de raciocínio, né? Se eu vou para Recife, né, uma capital, né, importante do nosso país, se eu for para Recife, vai ter ambientes lá, principalmente no centro do Recife, onde eu vou ver construções antigas, né, construções do período renascentista, com aquele raciocínio antropocêntrico, né? Bom, e eu vou ver também construções de prédios, né, verticalizados, num Recife que não tem mais espaço para construir as casas de maneira horizontal. E aí a gente vai pensar o seguinte, né? Por exemplo, no caso de uma fortificação, né, Forte das Cinco Pontas lá, que foi palco de contextos históricos importantes para o nosso país. Fortificação que tem um viés militar, de defesa do litoral, enfim, enquanto os outros prédios verticalizados têm diversas funções, né? Então, o espaço está numa verdadeira metamorfose, né? Ao longo do tempo, está sempre se transformando. E o espaço, ele tem a seguinte característica, né? Ele tem tanto as questões materiais, né? Os prédios, as serras, as montanhas, os shopping centers, né? As pontes, viadutos, os rios, né? Então tem aquela questão material que a gente vê na paisagem, mas também tem presente, né, as questões subjetivas, simbólicas, né? As relações, ou seja, tem um prédio lá, o prédio lá é físico, mas quando eu olho lá e percebo que se trata de um banco, eu consigo, né, entender qual é a finalidade daquela construção nas suas relações sociais, né, questão financeira. Bom, o espaço geográfico a gente já viu em outra aula, que é a relação da sociedade com a natureza. E a gente vai ver que o passado e o presente coexistem dentro desse espaço que a gente está verificando, né? Então, vamos aqui para o seguinte contexto, né, da técnica e transformação do espaço. A ideia é mais ou menos o seguinte: a gente, a princípio, teria o que a gente chama de meio natural, né? Então, o meio natural é aquele meio que não foi impactado pelo homem, né? Então, por exemplo, Recife, antes da colonização, antes dos povos pré-colombianos, nos nossos nativos indígenas aqui, Recife tinha um meio natural lá, né? Então, esse meio natural, após a chegada dos nativos indígenas, por volta, né, de 16 mil anos atrás, de acordo com as diversas teorias, né, começou-se a haver uma mudança, né, uma alteração naquele espaço, através de técnicas, às vezes mais simples, mais rudimentares, mas após a colonização, digamos assim, a gente vai ter um impacto mais significativo nessa transformação do espaço. Então a gente vai ter o que a gente chama de meio técnico, né? O meio técnico é o meio onde a gente começa a observar na paisagem o surgimento cada vez mais do impacto, né, da técnica, da transformação de acordo com a sociedade, né? O que a sociedade pensa sobre como deve ser feito da melhor maneira, sei lá, uma construção habitacional, né, ou uma atividade agrícola. Bom, tem o meio natural, o meio técnico, e aí a gente tem também o meio técnico científico informacional. Esse é bastante
importante para a gente, porque essa revolução técnico-científica ela é um pouco mais recente, né? A gente pode dizer que seja de meados, né? metade para frente do século XX até os dias de hoje. O meio técnico-científico informacional é aquele casamento entre a ciência e a técnica, ou seja, isso vem acontecendo obviamente há bem mais tempo, né? Mas se consolida mais ou menos na segunda metade do século XX, a gente indo para as universidades, a gente estudando para melhorar a técnica, para transformar cada vez mais o espaço para o benefício da sociedade, né? De maneira geral, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Principalmente que moram na cidade. Bom, então a gente tem esse meio técnico científico informacional muito ligados ao conceito de redes, tá certo? E quando a gente pensar no conceito de redes, a gente vai pensar basicamente em comunicação e transporte. Então a gente vai pensar sempre nessa linha de raciocínio, melhoria nos meios de comunicação, melhoria nos transportes. A princípio, né? Mas todos os estudos voltados para biotecnologia, fertilizantes, agrotóxicos, microchips, microeletrônica, informática, né? Tudo isso também vai fazer parte, obviamente, todo o avanço no meio científico abarca esse momento. Eu coloco comunicação e transporte no conceito de rede como algo que a gente para facilitar o raciocínio. Bom, e a gente, né, já falou do meio natural, falou do meio técnico científico informacional. Vamos falar também agora do meio cibernético, né? Então, o meio cibernético, ele está muito ligado a essa questão da internet das coisas, que a gente já tinha falado, né? Hoje tudo está muito ligado a aplicativos, a software, no nosso dia a dia, né? A gente vai fazer uma consulta médica e aí a pessoa vai lá, faz um cadastro, enfim, lhe dá uma senha, um login para receber o exame. E outros exemplos aqui que a gente poderia dar, o e-commerce, né? A compra pela internet. Eu quero saber quanto é o frete para entregar aqui em casa e tal, isso tudo também está ligado. O meio cibernético, ele é esse meio ligado a essa comunicação de maneira virtual, né? Bom, a gente já falou sobre o conceito de redes, que é um conceito importantíssimo dentro dessa transformação do espaço geográfico, até porque dá a impressão que a Terra, né, ela diminuiu, né, mas na verdade a Terra continua de maneira física do mesmo tamanho. O que acontece é que o avanço tecnológico faz com que as distâncias fiquem cada vez melhores, né? Então, por último aqui eu queria fechar com as relações entre as cidades, né, e uma rede urbana, onde você tinha um esquema clássico, né? Esse esquema clássico era aquele esquema entre todo município, né? Ele é dividido em distritos, e aí você tem uma vila, né? E aí você tem aquela hierarquia, né? Você tem a vila, a cidade local, o centro regional, a metrópole regional e a metrópole nacional, né? Numa verticalização. E atualmente a gente sabe que devido a esse avanço tecnológico de comunicação e redes, a gente não tem isso verticalizado, mas tem isso aí ligados em rede, literalmente em rede. Então você tem a vila ligada à cidade local, mas a cidade local ela pode se ligar diretamente à metrópole nacional, né, ao centro regional, à metrópole regional. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo que acontece bastante. Então você mora numa vila, né, de um município na zona rural, e aí você precisa de um tratamento de saúde, você é encaminhado para a cidade, para o centro, né, e aí muitas vezes você vai para uma cidade maior, e aí para a capital, né, e para um centro nacional. Você poderia ir, por exemplo, pegando o exemplo aqui de Pernambuco, você da vila poderia ir diretamente para São Paulo, para um tratamento lá em São Paulo. Mas isso aí seria o esquema mais atual, né? O outro esquema verticalizado seria um esquema de cidades numa rede urbana mais clássico. Pois bem, minha gente, espero ter ajudado aí, com você, contribuído,
né, colocando essas transformações no espaço geográfico de maneira mais objetiva para vocês, né? Lembrando que meio técnico científico informacional é um conceito, né, que a gente tem que dominar dentro da geografia por conta do nosso geógrafo Milton Santos, não é isso? Então valeu, obrigado aí minha gente. Aí a gente vai ter outras aulas complementando esses assuntos posteriormente. Um abraço.